Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem. Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos de calorimetria. Gente, hoje nós veremos capacidade térmica, tá? Cujo símbolo aí que representa a capacidade térmica é um C maiúsculo, tá? Então, ó, não vai confundir. Calor específico, C minúsculo, e capacidade térmica, C maiúsculo. Para diferenciar, eu coloquei esse tracinho no meio aí, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, tá? Porque se eu for escrever C maiúsculo, C minúsculo, para mim, tá? São iguais. Então, para diferenciar, eu coloco o tracinho aí. Beleza? Gente, ó. Qual que é a definição de capacidade térmica? Então, tá aqui, ó. É a resistência do corpo a uma certa variação de temperatura. Bom, como assim, professor? Gente, ó, vamos relembrar uma coisa que eu falei aula passada, tá? Qualquer coisa, pega o vídeo da aula passada aí e dá uma relembradinha. Lá no começo, quando eu trouxe aquelas situações, problemas lá, lembra? Eu falei, gente, ó, se eu tenho um recipiente com 100 gramas de água e o outro com 1000 gramas de água, os dois com a mesma temperatura inicial, qual que vai chegar primeiramente a 50 graus Celsius? Lembra? Eu falei, gente, aquele que tem menor massa, tá? Então, aquele que tem a maior massa vai demorar mais para aumentar a sua temperatura, tá? Então, ele tem uma variação maior, ele tem uma certa resistência a uma variação de temperatura. Então, a capacidade térmica é basicamente esse conceito, tá? Então, eu vou falar o seguinte, que a capacidade térmica, ela tem relação com a massa da substância. Então eu vou pegar aqui, ó, tá vendo esse esqueminha que eu fiz? Escrevi a formulinha fundamental aqui da calorimetria, que é o quimacete, lembra? Bom, eu vou destacar isso daqui, ó, massa vezes o Czinho. Lembra que o Czinho é o calor específico. Gente, ó, essa multiplicação aqui, ó, massa vezes o calor específico é capacidade térmica. Tá? Então isso daqui, ó, é a capacidade térmica. Então se eu pegar, multiplicar a massa vezes o calor específico, chego na capacidade térmica. Beleza? Então, gente, ó, vou reescrever uma outra formulinha aqui, ó. Beleza? Ó, então tá vendo? Ó, o produto da massa vezes o calor específico é capacidade térmica, tá? Então aqui eu cheguei numa outra formulinha. De novo, lembra que eu comentei que quanto maior ou quanto menor a massa, ou melhor, a variação de temperatura tem relação com a massa? De novo, lá o potinho com 100 gramas de água e o outro com 1000 gramas de água. Concorda que o que tem 1000 gramas de água vai demorar mais para atingir uma temperatura final. Ou seja, ele vai ter uma certa resistência à variação de temperatura. Beleza? Ou seja, resistência a uma variação de temperatura é a capacidade térmica. Sendo que eu calculo massa vezes o calor específico. Beleza? Gente, eu vou destacar aqui, ó. Bom, seguinte. Só que estou trabalhando com capacidade térmica, eu vou isolar a capacidade térmica nessa formulinha. Tá vendo que o ΔT está multiplicando? Vou passar ele dividindo. Então vai ficar assim, ó, vou colocar aqui. Ó, a capacidade térmica, que é o C maiúsculo, é igual à quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Ah, professor, são fórmulas diferentes essas duas aqui? Não, gente, é a mesma fórmula, tá? Só que eu optei aqui, ó, por trabalhar com a capacidade térmica isolada. Porque se pedir para calcular ela, já tá, a variável está isolada aqui, beleza? Então eu vou destacar aqui, ó. Ou, falei no comecinho da aula, que capacidade térmica é o produto da massa vezes o calor específico. Então vou colocar aqui, ó. Capacidade térmica é o produto da massa vezes o calor específico. Beleza? Vou dar um destaque também, ó. Gente, ó. Então, provavelmente, quando o exercício pedir para a gente calcular a capacidade térmica, a gente pode usar essa formulinha, dependendo do que a gente tiver em mãos.
essa formulinha, tá? É isso, beleza? Então, capacidade térmica, eu vou repetir, é a resistência do corpo à variação de temperatura, sendo que a gente pode calcular dessas duas maneiras aí, tá? Bom, vamos destacar as unidades aqui, ó, unidades, beleza? Gente, eu vou partir dessa equaçãozinha aqui, ó, para a gente definir a unidade, certo? Vamos lá, gente. Então eu quero analisar a unidade da capacidade térmica. Gente, vamos pensar primeiro no sistema internacional, tá? Qual que é a unidade de calor no sistema internacional? A gente viu aula passada, vou repetir, tá? Lembra que calor é energia e é dada em joule, ó, dividido pela variação de temperatura, que se for pensar no sistema internacional é Kelvin, tá? Então aqui, ó, a unidade de capacidade térmica no sistema internacional vai ser joule Kelvin. Beleza? Vamos lá, vou fazer o mesmo raciocínio agora, só que na unidade usual. De novo, já afirmo que provavelmente a gente vai utilizar muito mais esse conceito na unidade usual. Quantidade de calor é dado em caloria dividido pela variação de temperatura. Variação de temperatura, conforme a unidade usual, é grau Celsius. Então aqui, ó, caloria, grau Celsius. Beleza? Gente, ó, deixa anotadinho aí. Mas já afirmo, ó, provavelmente a gente venha a utilizar mais a unidade usual ao invés da unidade do sistema internacional, tá? Caso raro na física, aí, normalmente, ou na ciência em si, né? Normalmente a gente usa unidades com sistema internacional. Gente, eu fiz um esqueminha aqui, ó, que eu acho que vale a pena eu falar para vocês, tá? Porque tem muita gente que confunde capacidade térmica, que é o Czão, que a gente acabou de ver, com um calor específico sensível, que é o Czinho, que a gente viu na aula passada. Então eu fiz aqui, tipo um versus o outro, só para a gente diferenciar um do outro, tá? Bom, gente, ó, capacidade térmica é uma característica do corpo, enquanto o calor específico é uma propriedade da substância. Gente, aqui, ó, o calor específico, lembra que eu comentei na aula passada que toda substância possui seu calor específico, tá? Já um valor calculado não vai mudar, tá? Já a capacidade térmica é uma característica do corpo e ela muda conforme a massa, tá? Ó, muda conforme a massa. Tá vendo aqui, ó? Capacidade térmica, ela muda conforme a massa. Beleza? Já o calor específico não. É uma propriedade da substância e ponto. Quando eu falo que a água tem 1 caloria grau Celsius. Ponto, tá? Esse é o calor específico da água. Ah, do ferro, 0,114 caloria grau Celsius. Ponto. É uma propriedade da substância, não muda, tá? Já a capacidade térmica depende da massa, tá? Quanto maior a massa, maior será a capacidade térmica. Então a gente vai ver algum exemplo, tá? Bom, vamos lá. Então, aqui, ó, coloquei 10 gramas de água, 100 gramas de água, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, para representar essa primeira situação, massa 1, calor específico 1, capacidade térmica 1, tá? E aqui na segunda situação, massa 2, calor específico 2, capacidade térmica 2. Gente, aqui, ó, a gente vai colocar um sinalzinho de igual, maior, menor, tá? A gente vai comparar. Gente, aqui, ó, nas situações. Bom, quem tem a massa maior? No primeiro caso ou o segundo caso. Gente, ó, não precisa nem, né? Não precisa nem pensar muito. 10 gramas, 100 gramas, com certeza a situação 2 tem uma massa maior. Beleza? Bom, agora a pergunta é: o calor específico. Será que o calor específico são iguais? Ou um é maior que o outro? E aí?
Vamos pensar junto aí, gente. O que será? Gente, o calor específico é uma propriedade da substância. Sendo que eu estou trabalhando com água na primeira situação, água na segunda situação. De novo, o calor específico vai mudar? Não. Aqui, ó, o calor específico é exatamente igual. Por quê? É uma propriedade da substância. No caso, a água. 1 caloria grama grau Celsius. Ponto. Não vai mudar. Já a capacidade térmica muda, tá? Por quê? A capacidade térmica depende da massa da substância. Portanto, aqui eu tenho 10 gramas, aqui eu tenho 100 gramas. Quem terá capacidade térmica maior? Ó, no caso, a situação 2. Beleza? Situação 2. Ah, professor, como você sabe? Gente, eu vou pegar essa formulinha aqui, ó. Vou fazer uma analogia, tá? Vou escrever ela aqui, ó. Capacidade térmica é igual a massa vezes o Czinho. Beleza? Gente, ó. Aqui na situação aqui, ó. O Czinho não vai mudar, tá? Ele vai permanecer constante. Por quê? A substância é a mesma. Vou passar a massa dividindo. Então vai ficar assim, ó. Czão dividido pela massa igual a Czinho. Por que eu fiz isso? Gente, eu gosto de fazer esse raciocínio. Vocês sabem disso, tá? Bom, se eu tenho grandezas que dividem, são diretamente e inversamente proporcional. Bom, eu sei que nessa hora aí sempre tem aquele conflito de ideia, né? Uns falam que é diretamente, uns falam que é inversamente, mas é bom lembrar, tá? Grandezas que se dividem na matemática são diretamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a massa, maior é a capacidade térmica. Beleza? E outra, lembra que eu comentei aula passada? Gente, quem que vai esquentar primeiro? 10 gramas de água ou 100 gramas de água? Tá? Então, aquele que possui a maior massa, possui maior capacidade térmica, ou seja, a variação de temperatura vai ser mais lenta, vamos dizer assim. Beleza? Gente, vamos aplicar então, ó. Tem alguns exemplos para a gente resolver. Vou virar a página, hein? Vamos lá. Ó, o exemplo 1 bem simplesinho, só para a gente entender o raciocínio. Uma panela de ferro de massa 100 gramas, ó, 100 gramas, e calor específico, ó, Czinho, tá? Não Czão, 0,11 caloria grama grau Celsius. E outra de alumínio de massa 100 gramas e calor específico, Czinho, 0,22 caloria grama grau Celsius. São colocados ao fogo ao mesmo tempo. Qual chegará primeiro aos 100 graus Celsius? Gente, vamos lá. Eu vou usar 2 raciocínios aqui com vocês, tá? Primeiro eu vou usar o raciocínio utilizando a capacidade térmica. Então, ó, o que a gente tem aqui, ó? Então, do ferro, nós temos quais informações? Temos a massa, que é 100 gramas, beleza? E temos o calor específico, que é 0,11 caloria gramas grau Celsius, beleza? Alumínio, vou anotar aqui, ó, o que a gente tem? Temos a massa, 100 gramas, e temos, ó, o calor específico do alumínio, beleza? Gente, ó, já daria pra gente responder com essas informações, tá? Mas eu vou usar o raciocínio para calcular com a capacidade térmica. Sendo que eu tenho a massa e o Czinho, vou virar a página aqui rapidinho, tá? Ó, tenho massa, tenho Czinho, vou calcular a capacidade térmica, certo? Vamos lá então. Ó, capacidade térmica, massa vezes Czinho. Capacidade térmica, então vai ficar... Gente, observa sempre as unidades, hein? Ó, grama, beleza? Então vai ficar, ó, 100 vezes 0,11. Gente, ó, 100 vezes 0,11 dá 11, beleza? Qual que é a unidade de capacidade térmica? Lembra aí? Caloria por Celsius. Beleza? Ó,
calcular agora para alumínio. Então, capacidade térmica é massa vezes calor específico. Capacidade térmica é 100 vezes 0,22. Capacidade térmica vai ficar 22 calorias por grau Celsius. Beleza? Gente, seguinte, ó. A pergunta é, vamos lá. Qual chegará primeiro aos 100 graus Celsius? Vamos observar? Gente, ó. 11 calorias por grau Celsius. O que significa isso? Quando eu forneço 11 calorias para o ferro, ele vai aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Quando eu forneço 22 calorias para o alumínio, ele vai aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. A pergunta é, então, qual chegará primeiro a 100 graus Celsius? Gente, tá óbvio que vai ser o ferro. Porque tá vendo que aqui, ó, eu preciso fornecer menos calorias para que a temperatura dele varie 1 grau Celsius. Beleza? Gente, só isso. Então a resposta aqui, ó, ferro. Tá? Ah, professor, você falou que tinha outro jeito de raciocinar? Tinha. Ó, vou escrever aqui, vou fazer de vermelho, tá? O que macete. Ó, que macete. Não precisa nem calcular, gente. Lembra que eu comentei o seguinte? Ó, a massa é constante, certo? Ou melhor, as duas são 100 graus Celsius. Lembra que eu falei? O que tem maior calor específico possui uma menor variação de temperatura. Ou vice-versa. Quem tem o maior calor específico? No alumínio? Então, com certeza, a variação de temperatura vai ser menor. Enquanto o ferro tem o menor calor específico, portanto, vai ter uma maior variação de temperatura, tá? Então, qual chegará primeiro aos 100 graus Celsius? Por esse raciocínio, eu conseguiria responder que era o ferro. Por quê? Ele tem a menor calor específico, consequentemente, a temperatura vai variar mais rápido. Beleza? Só pra gente, esse exercício eu achei legal, pra gente colocar em prática aí o raciocínio, tá? Vamos lá. Exemplo 2. Tá aqui, ó, vou ler. Um corpo de massa 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico 0,4 caloria grama grau Celsius. Determine, no item A, tá? A quantidade de calor que o corpo deve receber para que a temperatura varie de 5 para 35. Então, gente, vamos lá. Seguinte, vamos anotar as informações? Temos a massa, que é 200 gramas. Calor específico, Czinho, tá? Lembra aí? 0,4 calorias gramas graus Celsius. Temperatura inicial, 5 graus Celsius. E temperatura final, 35 graus Celsius. E ele quer saber a quantidade de calor. Gente, quantidade de calor que, tá? Não vai confundir com capacidade térmica. Ele quer saber a quantidade de calor, ó, quantidade de calor. Que, gente, ó, aqui eu vou calcular a variação de temperatura, tá? Então vai ficar a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Então a variação de temperatura é de 30 graus Celsius. Beleza? Gente, tá óbvio aí. Qual equação a gente vai usar para calcular a quantidade de calor? Que macete, tá? Ó, que macete. Sendo que, antes de substituir, vamos fazer o seguinte exercício aí, ó. Vamos analisar as unidades. Gente, ó, primeiro observo a constante. Caloria, grama, grau Celsius. Beleza? Bom, a quantidade de calor vai sair em caloria. A massa, grama, beleza? Temperatura, Celsius, beleza? Então, todo mundo falando a mesma língua aí. Vamos substituir na equação agora, ó. A quantidade de calor é igual a massa vezes 0,4
beleza? Vezes 30. Gente, ó, vamos lá. Primeiro, sei lá, eu vou multiplicar 200 vezes 0,4. Gente, eu vou fazer, tá? Mas vocês sabem que isso aí você tem que fazer por obrigação. Eu vou fazer aqui no cantinho, tá? 0,4 vezes 200. Abaixo o zero. 8. Gente, não precisa nem pôr, tá? Mas vamos lá. Uma casa depois da vírgula. Uma casa depois da vírgula. Portanto, 0,8. Desculpa. 200 vezes 0,4 dá 80. 80 vezes 30. Vamos lá. 8 vezes 3. E aí? 3 vezes 8. 24, 0, 0. Certo? Qual que é a unidade de quantidade de calor aqui? Calorias, tá? Ou seja, o que significa isso? Para essa quantidade aqui, ó, para essa massa de água variar sua temperatura em 30 graus Celsius, preciso fornecer para ela 2.400 calorias. Fechou? Vamos lá, tem o item B. Tá aqui, gente, ó. Calma lá. Aí, agora foi, hein? Item B. Que quantidade de calor deve ceder para que sua temperatura diminua 15 graus Celsius? Vou destacar essa palavra aqui, ó. Diminua 15 graus Celsius. Gente, lembra que quando a gente está estudando as escalas termométricas, a gente estudou lá a variação de temperatura? Eu coloquei algumas palavras-chave na lousa. Aí eu falei, gente, quando tem essa palavra aumenta, diminui, sobe, desce, isso já indica variação. Portanto, aqui, ó, eu já tenho a variação de temperatura e ela corresponde a 15 graus Celsius. Beleza? Então ele quer saber que quantidade de calor, de novo, hein? Quantidade de calor é que, tá? Para que diminua 15 graus Celsius. Gente, ó, vamos lá. Então o Czinho, eu vou ver aqui na folha, que eu não lembro o valor certinho, tá? O Czinho é 0,4 caloria grama grau Celsius e a massa era de 200 gramas. Beleza? Gente, vamos lá então. A quantidade de calor. Não, primeiro, qual equação a gente vai usar? Que macete, tá? Que macete. Bom, a quantidade de calor não sei. A massa, 200 vezes 0,4 vezes, gente, a variação aqui foi de 15. Beleza? Gente, 200 vezes 0,4, a gente já calculou anteriormente, sabe que vai dar 80 vezes 15. Ó, 15 vezes 80, abaixo 0, 40 vai 4, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza? 1.200 calorias. Gente, beleza? Quase. Tem um detalhe importante aí. Ó, que quantidade de calor deve ceder? Gente, ó, olha essa palavrinha aqui, ó. Ceder, diminuir. Isso significa que está doando calor. Portanto, é responsabilidade nossa colocar aqui, ó, um sinalzinho de menos. Por que menos, professor? Porque para a temperatura diminuir 15 graus Celsius, ó, quanto de calor eu preciso ceder para o ambiente, tá? Gente, eu não sei se é para o ambiente, tá? Enfim, vai ter que ter uma troca de calor com alguém, tá? Eu vou ter que ceder quantas calorias, então, para diminuir 15 graus Celsius? 1.200, tá? Então, esse menos aqui, ó, indica que está cedendo ou perdendo calor para alguém aí, beleza? Gente, fique esperto com esses detalhes, tá? É bem comum esse tipo de situação e é bem comum errar de bobeira uma situação dessa. Bom, vamos lá. Item C. Calcule a capacidade térmica do corpo. Bom, capacidade térmica, aí sim vai ser o Czão, tá? Eu posso calcular massa vezes Czinho
ou posso calcular sendo quantidade de calor dividido por variação de temperatura. Bom, vou usar isso daqui, ó. Beleza? Acho que fica mais fácil. Capacidade térmica é igual a massa, 200 gramas, vezes 0,4, que é a capacidade térmica. Ou melhor, que é o calor específico. A capacidade térmica é igual a... Gente, a gente até já fez a conta, hein? 200 vezes 0,4, 80 calorias por grau Celsius. Beleza? Gente, se fosse 100 gramas, se fosse 400 gramas, a capacidade térmica ia mudar. Porém, o calor específico, não. Fechou? Exercício 2. Bom, vocês viram que tem o exercício 3 aí, né? Para finalizar, vamos lá. Mais 5 minutinhos a gente termina. Vou ler o enunciado, hein? A temperatura de 100 gramas de um líquido cujo calor específico é 0,5 caloria grama grau Celsius sobe de menos 10 até 30. Em quantos minutos será realizado esse aquecimento com uma fonte que forneça 50 calorias por minuto? Nossa, professor, tá pedindo tempo? Quanto tempo? Gente, tá, mas fique tranquilo aí que não tem nada de bicho de 7 cabeças aí, beleza? É simples, porém é um exercício bem comum também de ser cobrado. Então vamos lá, eu vou anotar as informações do enunciado. Então ele nos forneceu a massa, 100 gramas, beleza? O Czinho, que é 0,5 caloria gramas por Celsius. Temperatura inicial, menos 10. Temperatura final, 30. Ó, vou destacar aqui, hein? Em quantos minutos será realizado esse aquecimento, tá? Ele quer saber o tempo, tá, gente? Ó. Opa, coloquei um delta aqui, não precisava. Quer saber o tempo, tá? O T minúsculo. Bom, e ele falou aqui que essa tal fonte aí, ela fornece 50 calorias por minuto. Gente, isso daqui eu vou deixar guardadinho que a gente vai usar depois, beleza? Mas é importante essa informação, vou deixar guardadinho aí. Gente, ó, com as informações que a gente tem aqui, ó, eu não consigo calcular a quantidade de calor que foi fornecido para 100 gramas desse material aí que a gente não sabe subir sua temperatura de menos 10 a 30. Eu consigo calcular a quantidade de calor que foi fornecido, certo? Depois que a gente calcular essa quantidade de calor, eu consigo saber quantos minutos foram gastos para chegar a esse valor, tá? Bom, vamos lá então. Aqui eu vou calcular a variação de temperatura, hein? ΔT é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. Gente, fique esperto, hein? Menos 10. Pelo amor de Deus, não vai esquecer. Então a variação de temperatura foi de 40 graus Celsius. Fechou? Vamos lá. Como que eu faço para calcular a quantidade de calor? Que macete. Ó, que macete. A quantidade de calor não faço ideia. A massa, 100. Ops, estava esquecendo de uma coisa, gente. Vamos conferir as unidades. Ó, caloria grama grau Celsius. Massa em grama, beleza. Temperatura em Celsius, beleza. Tá? Então não preciso transformar nada aí. Gente, é legal fazer isso para não se perder, tá? Que pode ser que aconteça das unidades serem diferentes aí, a gente precisa transformar. Vamos lá. Vezes 0,5 vezes 40. Então, a quantidade de calor é... Gente, ó, 100 vezes 0,5... Toda vez que eu multiplico o número por meio, né, por 0,5, a resposta é só metade. Então vai ficar 50 vezes 40, ou seja, ó, 5 vezes 4, 20, 0,000 caloria. Gente, ó, então para a temperatura variar 40 graus Celsius dessa substância qualquer aqui, ó, eu precisei fornecer
2.000 calorias. Mas ele não quer saber isso. Ele quer saber o tempo que foi gasto. O tempo que foi gasto. Essa informação aqui não foi dada à toa, tá? Por quê? Eu sei que a fonte fornece 50 calorias por 1 minuto, certo? Se foi fornecido 2.000 calorias, quantos minutos demorou isso? Regra de 3 salva a nossa vida aí, beleza? Ó, 50x é igual a 2.000. Passei o 50 dividindo, 2.000 dividido por 50, quarta. Gente, ó, 20 por 5 é 4,40, tá? Bom, tá aí a resposta. 40 minutos. Beleza? Gente, qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Espero que vocês tenham aproveitado aí. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Até mais.